20 minutos antes de subir ao altar, Juliana ouviu o próprio noivo dizendo que nunca a amou e que já tinha outra mulher esperando. Ela podia fugir dali, mas decidiu fazer algo que ninguém jamais esqueceria. Fala baixo, Marcelo. Alguém pode ouvir. Juliana parou no meio do corredor. O coração travou por um segundo. A porta do quarto ao lado estava entreaberta. A voz era dele. Relaxa, amor. É só mais algumas horas. Depois disso eu resolvo tudo. O corpo dela gelou. A mão apertou o buquê com tanta força que algumas pétalas caíram no chão. Você vai casar mesmo assim? A outra voz perguntou baixa, insegura. Claro. O pai dela vai investir na empresa. Depois eu dou um jeito no divórcio. O ar sumiu dos pulmões de Juliana. Uma madrinha passou ao fundo, olhando sem entender. Parou. Ficou observando. Marcelo, isso é errado, a mulher insistiu. Errado é perder essa oportunidade. O silêncio veio pesado, cortante. Juliana deu um passo para trás, mas o salto travou no tapete. O som seco chamou a atenção. Lá dentro, tudo parou. Você ouviu isso? Marcelo disse. Juliana não se mexeu. 2 convidados surgiram no corredor. Um deles cochichou. Outro arregalou os olhos. A mão dela começou a tremer. O buquê escorregou e caiu no chão. Tem alguém aí? Marcelo falou mais alto. Juliana respirou fundo. 1 vez, 2. Se abaixou devagar, pegou o buquê e virou de costas. Os passos dela foram firmes, mas o rosto estava completamente sem expressão. Uma das madrinhas se aproximou. Ju, tá tudo bem? Juliana olhou para ela. Segurou o olhar por 2 segundos. Tá, melhor do que nunca. A madrinha hesitou. Não acreditou. Atrás da porta, o som de algo caindo ecoou. Marcelo estava saindo. Juliana continuou andando. Os convidados começaram a perceber. Sussurros surgiram. Um garçom parou com a bandeja no ar. A música da cerimônia começou a tocar ao fundo. Juliana entrou no banheiro mais próximo. Trancou a porta com força. O espelho refletia uma noiva perfeita, vestido impecável, maquiagem intacta e um olhar completamente diferente. Ela apoiou as mãos na pia, respirou fundo de novo. A mandíbula travou. Os olhos não tinham lágrimas, tinham decisão. Do outro lado da porta, alguém bateu. Juliana, tá na hora. Ela fechou os olhos por um segundo, depois abriu. Pegou o celular. A tela acendeu. A mensagem ainda estava lá. Um áudio não ouvido. Ela clicou. A voz de Marcelo preencheu o silêncio. Depois do casamento, a gente some. Eu e você. Juliana apertou o celular com força, desligou a tela e sorriu. Um sorriso frio. Do lado de fora, a música aumentava. Os convidados já estavam de pé. Marcelo aguardava no altar sem imaginar nada. Juliana destrancou a porta, ajustou o vestido e começou a caminhar. Marcelo surgiu no fim do corredor. A expressão era de nervosismo controlado. Você demorou, ele disse, tentando sorrir. Juliana parou na frente dele, olhou nos olhos dele por alguns segundos, sem piscar. Marcelo engoliu seco. Vamos? Ele perguntou baixo. Ela inclinou levemente a cabeça e respondeu, vamos, mas hoje, quem vai ser surpreendido é você. O rosto dele travou. O sorriso sumiu. Juliana virou de costas e começou a andar em direção ao altar, sem olhar para trás, como alguém que já tinha decidido exatamente o que ia fazer, e ninguém ali fazia ideia do que estava prestes a acontecer. O celular ainda vibrava na mão dela. Aquele áudio, aquela voz, parecia ecoar dentro da cabeça de Juliana enquanto ela caminhava pelo corredor, pronta para entrar na cerimônia. Foi o mesmo tom de voz que ela ouviu anos atrás, mais leve, mais sincero, ou pelo menos parecia. Relaxa, Ju, eu tô aqui com você. O corte veio seco. Um bar simples, cheio de gente falando alto. Música ao fundo, Juliana rindo, segurando um copo de suco, enquanto Marcelo puxava uma cadeira para ela.
Você sempre chega atrasada assim ou é só comigo? Ele brincou. Ela revirou os olhos, sorrindo. É charme, para ver se você espera mesmo. Ele riu. Aquela risada fácil, sem peso nenhum. Vou esperar o tempo que for. Um garçom passou. 2 pessoas esbarraram na mesa. Nada parecia importante ali, só os 2. Eu gosto disso, Marcelo disse, olhando para ela. Disso o quê? De você não ser igual às outras. Juliana abaixou o olhar, meio sem graça. O primeiro toque de esperança começou ali. Corte. O som de notificação ecoou. Juliana parada no quarto, olhando para o celular, uma mensagem piscando. Foi mal, amor. Reunião atrasou. Hoje não vai dar. Ela suspirou. Olhou para o relógio. 2 horas esperando. A comida já estava fria na mesa. Você disse que era importante. Ela digitou. Demorou. A resposta veio seca. É trabalho, Juliana. Você sabe como é. Ela ficou olhando para a tela, sem responder. Ao fundo, a TV ligada soava vazia. Naquela noite, ela dormiu sozinha no sofá. Corte. O som de aplausos. Marcelo ajoelhado no meio de um restaurante chique. Pessoas filmando. Casa comigo? Juliana levou as mãos à boca, os olhos marejados. Você tem certeza? Ela perguntou, quase sussurrando. Eu nunca tive tanta certeza de nada. Ele abriu a caixinha. O anel brilhava sob a luz. Eu quero construir tudo com você. Tudo. As pessoas ao redor começaram a sorrir. Algumas bateram palmas. Juliana riu, emocionada. Sim. Ele levantou, abraçou forte. Eu prometo que você nunca vai se arrepender. Ela acreditou. Cada palavra, cada gesto, cada promessa. Corte seco. Juliana. A voz veio de perto. Um toque no braço. Ela piscou. O corredor voltou. O vestido pesado no corpo. O barulho da música aumentando. A cerimonialista estava na frente dela. É agora! Todo mundo já está esperando! Juliana respirou fundo. Olhou ao redor. Os convidados, as flores, a decoração perfeita. Tudo exatamente como ela sonhou, menos a verdade. Um padrinho cochichou com o outro. Uma senhora ajeitou o celular para gravar. Do outro lado, Marcelo estava no altar, sorrindo, como se nada tivesse acontecido, como se tudo estivesse sob controle. Juliana deu o primeiro passo. O som do salto ecoou no chão. O coração batia forte, mas não era mais de emoção, era de clareza. Cada passo apagava uma memória. Cada olhar que ela recebia aumentava a decisão. Ela não ia sair dali derrotada, não ia chorar, não ia fugir. Quando chegou no início do corredor, a música subiu, todos ficaram de pé. Marcelo abriu um sorriso maior, confiante, seguro, convencido de que estava no comando. Juliana olhou diretamente para ele, e naquele momento, uma certeza atravessou tudo dentro dela. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Juliana começou a andar. O som da marcha preenchia o salão, mas para ela parecia distante, abafado, como se estivesse debaixo d'água. O salto batia firme no chão, um passo de cada vez, enquanto todos os olhares se voltavam para ela. Ela tá linda, alguém sussurrou. Um celular erguido, outro logo atrás. Sorrisos. Expectativa. Juliana não sorria. O olhar estava travado em Marcelo. Ele estendeu a mão. Ela não pegou. Parou a poucos centímetros dele. Marcelo hesitou por um segundo. Baixou a mão devagar. Tá nervosa? Ele murmurou, forçando um sorriso. Juliana inclinou levemente a cabeça. Mais do que você imagina. Ele soltou um riso curto. Normal. Vai dar tudo certo. Ela não respondeu. A cerimônia começou. O celebrante deu 2 passos à frente. Abriu um sorriso ensaiado. Hoje é um dia de união, de amor. Juliana desviou o olhar por um instante. Procurou algo no salão. Camila. A amiga estava na segunda fileira. Assim que os olhos se cruzaram, Juliana fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Camila franziu a testa, confusa.
Juliana pressionou os lábios, firme. Camila entendeu que algo estava errado. A mão dela foi até o celular, disfarçando. Juliana, o celebrante continuava. Você aceita? Espera. A palavra saiu baixa, mas cortou o ar. O celebrante travou. Um burburinho começou. Marcelo virou o rosto rápido. Que foi? Ele sussurrou, tenso. Juliana olhou para ele. Eu preciso de 1 minuto. Ele forçou um sorriso para o público. Amor, a gente resolve depois. Agora. A palavra veio firme. Uma senhora na primeira fileira se inclinou para outra. Tá acontecendo alguma coisa. Marcelo apertou o braço de Juliana. Forte. Sorri. Agora não é hora de cena. Juliana olhou para o braço dele. Depois voltou para o rosto. Tira a mão. Ele soltou, incomodado. O celebrante tentou recuperar. Podemos fazer uma pequena pausa. Juliana deu um passo para trás. O salão inteiro acompanhou o movimento. Ela respirou fundo. Olhou novamente para Camila. Fez um gesto mais claro dessa vez. Camila levantou devagar. O que está acontecendo? Alguém perguntou ao lado. Marcelo deu um passo na direção de Juliana. Você vai estragar tudo? Ele disse baixo, quase sem mexer os lábios. Ela encarou. Você já estragou. O rosto dele endureceu. Não começa. Não termina. O silêncio pesou. Camila se aproximou, rápida. Ju, o que foi? Juliana puxou ela pelo braço um pouco para o lado. Preciso que você pegue meu celular. Camila piscou. Agora. Mas ele tá no meu quarto, na bolsa branca. Traz para mim. Camila hesitou. Juliana, você tá me assustando. Confia em mim. O olhar dela não tremia. Camila assentiu. Tá, eu vou. Ela saiu quase correndo, desviando dos convidados. Um garçom parou no meio do caminho. 2 pessoas se levantaram para ver melhor. Marcelo respirou fundo, irritado. Você enlouqueceu? Juliana voltou a ficar de frente para ele. Você acha? Ele deu um passo mais perto. Depois a gente conversa. Agora volta para o lugar e termina isso. Ela cruzou os braços. Terminar? É isso que você quer? É o que a gente começou. Juliana riu, sem humor nenhum. A gente? Ele cerrou os dentes. Não faz isso aqui. Não na frente de todo mundo. Ela inclinou o rosto. Por quê? Vergonha? Ele se aproximou mais, quase colando o rosto. Baixe o tom. Juliana não recuou. Você devia ter pensado nisso antes. O burburinho aumentava. Tá estranho isso. Será que brigaram? Ela não tá bem. Marcelo virou levemente para o público tentando manter a imagem. Tá tudo bem, pessoal. Só um pequeno imprevisto. Alguns riram sem graça. Juliana observava. Aquilo tudo parecia um teatro e ele ainda estava atuando. Imprevisto? Ela repetiu. Ele voltou para ela. Para você. Ele passou a mão no rosto. Você quer o quê? Ela não respondeu, só ficou olhando. O silêncio começou a incomodar mais que qualquer grito. Marcelo desviou o olhar por um segundo. Foi rápido, mas ela viu. E aquilo confirmou tudo. Você tá com medo? Ela perguntou. Ele soltou um riso curto. De você? Juliana deu um passo para frente. Não, da verdade. Ele travou. Você não sabe de nada. Ela ergueu o queixo. Tenho certeza? Ele engoliu seco. Uma gota de suor escorreu pela lateral do rosto. Os convidados agora já estavam completamente atentos. Ninguém mais fingia que era normal. Uma madrinha cochichou com outra. Isso não tá certo. O celebrante tentava se manter neutro, mas claramente perdido. Marcelo voltou a falar mais baixo. Juliana, você vai se arrepender disso. Ela manteve o olhar firme. Eu já me arrependi de coisas piores. Ele fechou os olhos por um segundo, respirou fundo. Quando abriu, tentou mudar a estratégia. A voz ficou mais suave. Amor, olha para mim. Ela não respondeu. Olha para mim. Juliana olhou. Você confia em mim? Ela demorou 2 segundos. Eu confiava. A palavra pesou.
Marcelo apertou os lábios. Então confia mais uma vez. Ela inclinou a cabeça. Você quer mesmo isso? Quero. Juliana deu um pequeno sorriso, mas não era de carinho. Era de quem já sabe o final. Então espera. Ele franziu a testa. Espera o quê? Juliana olhou por cima do ombro. Camila ainda não tinha voltado. O tempo parecia se arrastar. O coração batia forte, mas não de dúvida, de controle. Ela não ia mais ser enganada. Não ali, não daquele jeito. Marcelo seguiu o olhar dela. Você chamou alguém? Juliana voltou para ele. Chamei a verdade. Ele riu, nervoso. Você tá viajando. Ela não respondeu. Ficou em silêncio. Os segundos passaram, longos, pesados, até que no fundo do salão, uma movimentação chamou atenção. Camila apareceu, andando rápido, com algo na mão. Juliana viu, e pela primeira vez desde que tudo começou, respirou aliviada. Marcelo percebeu. O que é isso? Ele perguntou mais alto. Juliana não respondeu, só estendeu a mão. Camila chegou perto, ofegante. Tá aqui. Juliana pegou o celular, segurou firme. O olhar dela voltou para Marcelo. Dessa vez, sem nenhuma dúvida, sem medo, sem hesitação. Marcelo deu um passo para trás. Juliana, o que você vai fazer? Ela desbloqueou a tela. Levantou o olhar e falou baixo. Agora, você vai ouvir tudo o que eu ouvi. O silêncio tomou o salão inteiro. E ninguém mais conseguia desviar o olhar. Juliana levantou o celular. O polegar pairou por um segundo sobre a tela. Marcelo deu um passo à frente. Não faz isso. A voz saiu baixa, mas carregada de tensão. Ela olhou direto para ele. Você fez. Aperto. Play. O som começou baixo, mas nítido o suficiente. Relaxa, amor. É só mais algumas horas. Depois disso eu resolvo tudo. O salão inteiro congelou. Um convidado deixou o copo cair. O vidro estourou no chão. Marcelo empalideceu. Desliga isso agora! Ele sussurrou, tentando avançar. Juliana deu um passo para o lado, fora do alcance. Claro, o pai dela vai investir na empresa. Depois eu dou um jeito no divórcio. Um murmúrio coletivo tomou o lugar. Meu Deus! Isso é sério? Ele falou isso mesmo? Marcelo levantou as mãos. Isso foi tirado de contexto. Juliana inclinou a cabeça. Qual parte exatamente? Ele abriu a boca, mas não respondeu. O áudio continuava. Depois do casamento a gente some. Eu e você. O silêncio veio pesado. Pesado demais. A mãe de Juliana levou a mão à boca. O corpo dela vacilou. Não, não pode ser. Marcelo olhou ao redor, desesperado. Isso é mentira, é montagem. Juliana deu um passo à frente. Quer dizer que não é sua voz? Ele hesitou. Mas o quê? Ele engoliu seco. Você não entende a situação. Juliana riu. Um riso curto, seco. Explica então. Os convidados se inclinaram levemente para frente. Ninguém piscava. Marcelo passou a mão no cabelo, tentando recuperar o controle. Eu estava sob pressão. Negócios. Você sabe como funciona. Juliana deu outro passo. Ah, eu sei. Funciona assim. Você usa as pessoas. Algumas pessoas assentiram em silêncio. Outras começaram a cochichar mais alto. Ele é um absurdo. Coitada dela. Marcelo apontou o dedo. Você está exagerando. Ela cruzou os braços. Exagerando? Ele respirou fundo. Isso não muda o fato de que a gente vai casar. O salão inteiro reagiu. Um choque coletivo. Ele tá louco? Depois disso, Juliana piscou devagar. Você ainda acha isso? Marcelo deu um passo mais firme. Acha que vai sair daqui por cima? Ela não respondeu. Ele continuou. Você precisa de mim, Juliana. A frase ecoou, pesada. Precisa? Ela repetiu. Ele assentiu confiante. Sem mim você perde tudo. A mãe dela levantou. Marcelo, você está passando dos limites. Ele virou. Dona Sônia, por favor. Não me chama assim. A voz dela tremeu.
Você mentiu para minha filha. Marcelo apertou os punhos. Eu não menti, eu só não contei tudo. Um suspiro coletivo atravessou o salão. Juliana olhou ao redor. As pessoas estavam começando a ver a máscara dele caindo, mas não completamente. Ainda tinha gente em dúvida, e ele sabia disso. Juliana, olha para mim, ele disse, tentando suavizar o tom. Ela não desviou. Eu fiz isso por nós. Ela franziu levemente a testa. Por nós? Sim, esse casamento garante nosso futuro. Ela deu um passo mais perto. Trocando amor por dinheiro? Ele não respondeu. Ela continuou. Me usando como investimento? O silêncio dele respondeu por ele. Um homem no fundo falou baixo. Que cara nojento! Marcelo ouviu. O olhar mudou. Raiva. Vocês não sabem de nada! Ele disparou, olhando para a plateia. Isso aqui é entre mim e ela! Juliana ergueu a voz. Não mais! Todos olharam para ela. Ela levantou o celular novamente. Você decidiu envolver todo mundo no momento em que escolheu me enganar no dia do casamento. Marcelo avançou rápido. Dessa vez conseguiu segurar o braço dela. Acabou, Juliana. Chega! O aperto foi forte. Ela não se mexeu. Só olhou para a mão dele, depois para o rosto. Tira! Ele não soltou. Ela respirou fundo. Tira, ou eu faço você soltar. A tensão subiu. Dois padrinhos deram um passo à frente, hesitantes. Marcelo, solta ela. Ele apertou mais. Não se mete. Juliana puxou o braço com força. Se soltou, o vestido balançou, o salão inteiro reagiu. Ele tá agressivo agora. Chamem alguém. Marcelo passou a mão no rosto, perdendo o controle. Você tá destruindo tudo, ele gritou. Juliana respondeu na mesma altura. Você já destruiu. A palavra ecoou, forte, pesada. Marcelo olhou ao redor. Os olhares já não eram mais neutros. Eram de julgamento, de desprezo. Mas ainda tinha um resto de autoridade nele. Um resto de controle. E ele tentou usar. Vocês acham que ela é vítima? Ele disse apontando. Juliana ficou imóvel. Vocês não conhecem a Juliana. O salão silenciou. Ele deu um passo à frente. Ela não é tão perfeita quanto parece. Juliana manteve o olhar firme, mas o golpe veio. Querem saber quantas vezes ela duvidou de mim? Quantas vezes fez escândalo sem motivo? Algumas pessoas trocaram olhares. A dúvida começou a surgir. Isso não é verdade, Juliana disse. Marcelo riu. Não? Ele se virou para a plateia. Ela sempre foi insegura, sempre controladora. A mãe dela negou com a cabeça. Isso é mentira! Mas o dano já estava acontecendo. Sutil, silencioso. Marcelo voltou para Juliana. Você sabe disso. Ela apertou os lábios. Por um segundo. Um único segundo. A dúvida passou pelos olhos dela. E ele viu. Sabe sim. Ele se aproximou mais. Você sempre teve medo de me perder. Ela respirou fundo. O peito subindo devagar. Os olhos piscaram. O salão inteiro observando, esperando. Marcelo aproveitou. Talvez isso aqui seja só mais uma crise sua. O silêncio foi brutal. Juliana ficou parada, sozinha, no meio de todo mundo, sem falar nada, sem reagir. As pessoas começaram a recuar emocionalmente. Algumas cochicharam. E se ele tiver razão, ela pode estar exagerando. A dúvida contaminava o ambiente, lenta, cruel. Marcelo deu um pequeno sorriso, achando que tinha recuperado o controle. Juliana abaixou o olhar por um segundo, 2, 3. A respiração dela ficou mais pesada, o celular ainda na mão, o áudio já parado, o peso do momento esmagando. E então, ela levantou o rosto. Mas agora não era mais a mesma expressão. Era mais fria, mais firme, mais perigosa. Ela olhou direto para ele e disse, baixo, você acabou de cometer seu maior erro. Marcelo franziu a testa. Qual? Juliana deu um passo à frente. A voz saiu clara, audível para todos. Me subestimar. O silêncio voltou, mais pesado do que antes,
E naquele instante, ficou claro para todo mundo. Aquilo ainda não tinha acabado, nem de longe. Juliana saiu do altar, não correu, não chorou, só virou as costas e caminhou. O som da música ainda tocava ao fundo, completamente deslocado da realidade. Um violino tentando sustentar um casamento que já tinha acabado. Os convidados abriram espaço, em silêncio. Ninguém tentou impedir. Ninguém falou nada. Só olhares, pesados, confusos, alguns até julgando. Ela passou por todos, cabeça erguida, sem olhar para ninguém. Atrás dela, a voz de Marcelo ainda ecoava. Isso não acabou, Juliana. Ela não respondeu. Continuou andando. Entrou no mesmo banheiro onde tinha se trancado minutos antes. Dessa vez, sem pressa. A porta fechou. Trancou. O silêncio veio, pesado, real. Juliana se apoiou na pia. Olhou para o espelho. A maquiagem ainda perfeita. O vestido intacto. Mas agora, não existia mais a noiva. Só uma mulher que tinha sido traída e exposta. A respiração começou a falhar. Ela fechou os olhos. A mão apertou a borda da pia. Como eu fui tão idiota, a frase saiu baixa, quase sem voz. O corpo cedeu um pouco. Ela sentou na tampa do vaso, o celular ainda na mão, a tela apagada. Por um momento, tudo veio. As memórias, as promessas, os planos, o futuro que ela tinha imaginado, tudo quebrando ao mesmo tempo. Uma lágrima escorreu. Só uma. Ela limpou rápido. Não. A palavra saiu firme. Ela balançou a cabeça. Não vai terminar assim. O olhar subiu de novo para o espelho. Dessa vez, diferente, mais consciente, mais presente. Ela levantou devagar, respirou fundo. E então, algo chamou a atenção. O buquê estava jogado no canto. Algumas flores amassadas, outras já caindo. Juliana caminhou até ele, se abaixou, pegou, ficou olhando por alguns segundos. Aquilo ali simbolizava tudo que ela tinha acreditado, tudo que ela tinha planejado, tudo que ele tinha destruído. Ela apertou o buquê. As flores se dobraram ainda mais, mas não quebrou. Ela soltou, e naquele momento, entendeu. Ela também não ia quebrar. O celular vibrou. Uma mensagem. Camila, você tá bem? Eu tô aqui fora. Juliana olhou a tela. Pensou por um segundo. Digitou rápido. Entra. A porta abriu alguns segundos depois. Camila entrou e travou ao ver Juliana. Ju, ela deu um passo à frente. Eu não acredito no que ele fez. Juliana manteve o olhar firme. Eu acredito. Camila respirou fundo. O que você vai fazer? Juliana olhou para o celular, depois para a amiga. Você viu a reação lá fora? Camila assentiu. Sim, mas tem gente duvidando ainda. Juliana inclinou a cabeça. Exatamente. O silêncio ficou no ar. Camila franziu a testa. Você quer provar mais? Juliana deu um passo em direção a ela. Eu não quero provar. Pausa. Eu quero acabar com isso de vez. Camila arregalou levemente os olhos. Como? Juliana destravou o celular. Abriu as conversas. Passou rápido por algumas. Parou. Virou a tela para Camila. Eu não ouvi só aquele áudio. Camila olhou. Mensagens, fotos, áudios, datas, tudo ali. Organizado. Cru. Juliana. Camila levou a mão à boca. Isso é muito pior do que eu imaginava. Juliana assentiu. Ele não me traiu hoje. Pausa. Ele vinha fazendo isso há meses. O silêncio pesou. Camila olhou de novo para ela. Então você já sabia? Juliana respirou fundo. Eu suspeitava. Ela travou a mandíbula. Mas precisava ouvir da boca dele. Camila se aproximou. Ju, isso aqui destrói ele. Juliana levantou o olhar. Esse é o ponto. O tom não era de raiva. Era de decisão. Fria, clara, controlada. Camila hesitou. Você tem certeza? Juliana não demorou nem um segundo. Tenho. O barulho do salão ainda vinha abafado pela porta.
A cerimônia tinha virado um caos. Pessoas falando alto, movimento, confusão. Juliana olhou na direção da porta. Depois voltou para Camila. Me ajuda? Camila assentiu. Sempre. Juliana respirou fundo. Então presta atenção. Ela começou a explicar. Rápido, direto, cada detalhe, cada passo. Camila ouvia, cada vez mais impressionada. Você vai fazer isso? Lá dentro? Juliana confirmou. Na frente de todo mundo. Camila soltou o ar devagar. Isso vai parar tudo. Juliana deu um leve sorriso. É exatamente isso que eu quero. O celular vibrou de novo. Dessa vez, Marcelo, ligando. Juliana olhou, deixou tocar, não atendeu. Camila observou. Ele está desesperado. Juliana bloqueou a tela. Guardou o celular. Agora é a minha vez. Ela pegou o buquê novamente, ajustou o vestido, endireitou os ombros, caminhou até a porta. Parou por um segundo. Respirou fundo. Camila ficou ao lado. Pronta? Juliana olhou para frente. O olhar firme. Sem dúvida, sem medo. Agora, ele vai aprender da pior forma possível. Ela abriu a porta e voltou para o salão. Juliana voltou ao salão. O barulho veio como uma onda. Conversas cruzadas, cadeiras arrastando, gente em pé tentando entender o que estava acontecendo. O celebrante falava baixo com alguém, perdido. Marcelo andava de um lado para o outro, o terno já desalinhado. Quando ela apareceu na porta, tudo desacelerou. Alguns convidados perceberam primeiro, depois outros. Em poucos segundos, o salão inteiro virou na direção dela. Silêncio. Marcelo travou. Juliana, ele disse tentando controlar a voz. Ela não respondeu. Caminhou. Passo firme. Camila vinha logo atrás. O olhar de Juliana não desviava, não tremia, não hesitava. Era outro tipo de presença agora. Uma madrinha cochichou. Ela voltou. Um homem no fundo levantou o celular para gravar. Marcelo deu um passo na direção dela. Chega disso. Já deu. Juliana parou a poucos metros. Agora começou. O tom foi baixo, mas atravessou o salão. Marcelo respirou fundo. Você quer continuar com esse teatro? Ela inclinou levemente a cabeça. Teatro? Ele abriu os braços, irritado. Isso aqui tudo. Juliana sorriu de leve. Você entende bem disso, né? Algumas pessoas soltaram um riso nervoso. Marcelo percebeu, e aquilo incomodou. Juliana, a gente resolve isso depois. Ela deu mais um passo. Depois não existe mais. O silêncio voltou, pesado. Ela virou um pouco o corpo. Camila! A amiga assentiu. Deu 2 passos à frente. Na mão, um pequeno adaptador. Ela se aproximou do sistema de som. O técnico olhou confuso. O que você vai fazer? Camila respondeu direto. Conectar o celular. Ele hesitou. Mas é da noiva. Ele olhou para Juliana. Ela confirmou com um gesto curto. O técnico cedeu. Tá, rápido então. Marcelo percebeu. Juliana, para com isso. Ela ignorou. Camila conectou o cabo. O som do sistema chiou levemente. Todos os olhares agora estavam ali. Juliana levantou o celular, respirou fundo, olhou ao redor, cada rosto, cada pessoa, e falou, já que ele disse que isso é um teatro, pausa. Então vamos mostrar o roteiro completo. Marcelo avançou. Você não vai fazer isso. 2 padrinhos seguraram ele. Marcelo, espera! Ele tentou se soltar. Me larga! Juliana nem piscou. Desbloqueou a tela. Eu só mostrei um pedaço antes. O salão inteiro ficou imóvel. Mas isso aqui... Ela ergueu o celular. É a história inteira. Marcelo parou de lutar. O rosto tenso. O medo agora visível. Juliana apertou play. Primeiro áudio. A voz dele preencheu o salão. Ela confia em mim demais. Nem desconfia. Um choque coletivo percorreu o lugar. Caramba! Olha isso! Marcelo fechou os olhos. Juliana não parou. Segundo áudio. Depois que o pai dela entrar com o dinheiro,
Eu saio fora. Uma mulher levou a mão ao peito. Que absurdo. Marcelo tentou falar. Isso é manipulação. Mas a voz dele já não tinha força. Terceiro áudio. Uma risada. Ela acha que eu amo ela. Juliana deixou o silêncio pesar. O áudio continuou. É só questão de tempo. Um homem no fundo murmurou. Esse cara é um lixo. Marcelo olhou ao redor. Os olhares tinham mudado. Completamente. Juliana pausou. Deu 2 passos à frente. Mais perto dele. Quer explicar esse também? Marcelo abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. Ela continuou. Ou esse. Mais um áudio. A voz dele clara. A gente se encontra depois da cerimônia. Ninguém vai perceber. Uma convidada soltou alto. Meu Deus! O salão explodiu em murmúrios. Marcelo deu um passo para trás, como se estivesse encurralado. Juliana abaixou o celular. Olhou diretamente para ele. Você ainda acha que isso é exagero? Ele respirava pesado. Você invadiu minha privacidade. Ela deu um leve sorriso. Engraçado. Pausa. Você invadiu minha vida. Algumas pessoas assentiram. Isso mesmo. Tem que expor. Marcelo levantou a voz. Isso não prova nada. Juliana ergueu o celular de novo. Então vamos além. Ela deslizou a tela. Abriu as mensagens. Virou para o telão. Camila já tinha conectado. As conversas apareceram. Prints, datas, fotos. Uma imagem clara. Marcelo com outra mulher, um beijo. O salão inteiro reagiu. Não acredito. Tá tudo aí. Marcelo virou o rosto. Isso não significa... Significa tudo. Juliana cortou, a voz firme, segura, sem tremor. Ela deu mais um passo. Você me chamou de insegura. Pausa. De controladora. Ela olhou ao redor. Mas a verdade, voltou para ele, é que você sempre contou com o silêncio. O salão ficou quieto, pesado. Ela continuou. Com a dúvida. Com a manipulação. Cada palavra batia. Marcelo não respondia mais. Juliana respirou fundo e então o tom mudou. Eu poderia sair daqui. Pausa. Chorar. Sumir. Ela olhou ao redor. Mas não. O olhar endureceu. Hoje não. Marcelo tentou falar. Juliana, por favor. Ela levantou a mão. Ele parou. Você teve sua chance. Silêncio. Ela virou levemente o corpo. Camila. A amiga deu um passo à frente. Tá pronto. Juliana assentiu. Olhou de novo para Marcelo. Você queria esse casamento? Ele não respondeu. Ela continuou. Queria subir naquele altar e fingir. O silêncio dele respondeu. Juliana deu um pequeno sorriso. Então, vamos terminar isso direito. Ela caminhou. Passou por ele. Subiu um degrau do altar. Virou de frente para todos. O salão inteiro preso. Esperando. Marcelo atrás dela, imóvel. Juliana respirou fundo. O microfone ainda ligado. Ela falou. Esse casamento... Pausa. Acabou antes mesmo de começar. O silêncio foi absoluto. Ninguém se mexia. Ninguém falava. Ela continuou. E agora? Todo mundo sabe o porquê. Marcelo fechou os olhos. A imagem dele, completamente quebrada. Juliana desceu o degrau. Passou por ele mais uma vez, sem olhar, sem parar. Mas antes de sair, ela falou sem virar. E isso aqui... Pausa. Foi só o começo. O salão inteiro sentiu. Aquilo ainda não tinha terminado, nem de longe. Juliana não saiu do salão. Parou no meio do corredor. O barulho atrás dela crescia. Vozes altas, gente discutindo, cadeiras sendo arrastadas. Mas ela ficou ali, imóvel, como se estivesse esperando exatamente aquele caos. Camila se aproximou. Ju, você já destruiu ele. Acabou. Juliana virou o rosto devagar. Não acabou. Camila franziu a testa. Como assim? Juliana respirou fundo. O que eu fiz foi só mostrar quem ele é. Pausa. Agora eu vou fazer ele pagar.
O tom não era de raiva, era frio, controlado. Camila engoliu seco. Você quer ir mais longe? Juliana assentiu. Ele não vai sair disso só envergonhado. O barulho do salão aumentou. Uma voz mais alta se destacou. Marcelo. Isso é mentira. Isso foi armado. Juliana ouviu, e um leve sorriso apareceu. Tá vendo? Ela virou para Camila. Ele ainda acha que pode virar o jogo. Camila cruzou os braços. Mas, com tudo que você mostrou... Juliana interrompeu. Ainda tem gente em dúvida. Ela apontou com o queixo para dentro do salão. Tem gente que vai dizer que eu exagerei, que eu invadi privacidade, que foi só uma fase. Camila ficou em silêncio. Sabia que era verdade. Juliana continuou. Eu não vou deixar espaço para dúvida. O celular vibrou. Marcelo ligando de novo. Ela ignorou. Então, o que você vai fazer? Camila perguntou. Juliana olhou para a tela, depois para o salão. Eu vou fazer ele se expor sozinho. Camila arregalou levemente os olhos. Como? Juliana começou a andar de volta, devagar. Você viu como ele reagiu. Ele não aguenta a pressão. Camila acompanhava ao lado. Então, Juliana falou baixo. Eu vou dar corda. As duas voltaram para a entrada do salão. Juliana parou antes de entrar. Respirou fundo. Quando eu entrar, ele vai tentar se defender. Camila assentiu. Vai. Ele vai tentar me atacar. Com certeza. Juliana olhou para ela. É isso que eu quero. Camila travou. Você quer que ele te ataque? Juliana confirmou. Quero que ele se perca. Pausa. Na frente de todo mundo. Camila pensou por um segundo. E a prova? Juliana levantou o celular. Já mostrei o suficiente para plantar dúvida. Agora eu vou fazer ele confirmar. Camila soltou o ar devagar. Tá, isso é arriscado. Juliana deu um meio sorriso. Mais arriscado era casar com ele. O barulho lá dentro começou a diminuir. Pessoas tentando acalmar. Outras saindo. Marcelo ainda no centro, tentando recuperar algum controle. Juliana olhou, observou cada movimento. Ele está tentando convencer as pessoas. Camila seguiu o olhar. Tá mesmo. Marcelo falava com um grupo, gesticulando. Ela está exagerando. Isso foi tirado de contexto. Algumas pessoas ainda ouviam. Outras já estavam se afastando. Juliana deu um passo à frente. Perfeito. Camila olhou para ela. Você vai entrar agora? Juliana assentiu. Mas dessa vez, eu não vou atacar. Vou deixar ele falar. Camila entendeu. E eu? Juliana respondeu rápido. Fica com o celular. Ela entregou. Se eu der o sinal, você solta o último áudio. Camila pegou. O último? Juliana olhou nos olhos dela. Aquele que eu ainda não mostrei. Camila arregalou. Ju, aquele... Juliana confirmou com um leve movimento. Aquele... Camila respirou fundo. Tá, entendi. Juliana ajeitou o vestido mais uma vez, endireitou os ombros. O olhar voltou a ficar firme. Agora presta atenção. Camila se aproximou. Juliana falou baixo. Se ele negar, eu pressiono. Se ele me atacar, eu deixo. Se ele se perder, você entra. Camila assentiu. Tô com você. Juliana sorriu de leve. Eu sei. Ela deu o primeiro passo de volta para o salão. O som dos saltos ecoou. Chamou atenção. Algumas pessoas viraram, depois outras. Em segundos, todos estavam olhando de novo. Marcelo também, o rosto dele endureceu. Você voltou. Juliana não respondeu de imediato. Caminhou até o centro. Parou a alguns metros dele. O salão inteiro em silêncio, esperando. Ela falou calma. Você estava explicando? Marcelo respirou fundo, tentando recuperar a postura. Eu estava tentando consertar o que você bagunçou. Juliana inclinou a cabeça. Então conserta. Ele franziu a testa. Como assim? Ela deu um passo mais perto. Fala. Pausa. Explica tudo. O desafio ficou no ar.
Marcelo olhou ao redor, as pessoas esperando, algumas com dúvida, outras já contra ele. Era a chance dele. E ele sabia. Tá bom. Ele respirou fundo, ergueu a voz. Eu errei. O salão reagiu. Um leve movimento. Juliana não interrompeu. Ele continuou. Mas isso não é o que ela está fazendo parecer. Ela cruzou os braços, silenciosa. Marcelo ganhou confiança. Eu nunca deixei de amar a Juliana. Algumas pessoas trocaram olhares. Isso foi um erro, ele gesticulava. Um momento de fraqueza. Juliana observava, esperando. Marcelo deu mais um passo. Mas ela está exagerando tudo. A voz dele subiu, transformando isso num espetáculo. O tom começou a mudar. Raiva entrando. Juliana não reagiu. Ele continuou. Invadiu minha privacidade, expôs coisas pessoais. Algumas pessoas começaram a murmurar de novo. A dúvida voltando. Era exatamente o que ele queria. Marcelo apontou para ela. Isso não é amor. O salão ficou tenso. Juliana deu um passo à frente, olhou direto para ele e disse baixo. Continua. Marcelo travou por um segundo, mas já estava no impulso. Você sempre foi assim. A voz mais alta. Controladora, desconfiada, nunca foi suficiente. Algumas pessoas se mexeram. O ataque agora era direto, pessoal. Juliana ficou imóvel, deixando. Marcelo avançou mais. Talvez eu tenha feito isso porque você nunca foi o bastante. O silêncio caiu, pesado. Camila, ao fundo, segurava o celular, esperando. Juliana olhou para ele, sem emoção, sem defesa. Só uma palavra saiu. Terminou? Marcelo respirava forte. Terminei. Juliana assentiu devagar. E então, levantou a mão. Um gesto simples, mas claro. Camila entendeu e apertou o play. O áudio ainda não tinha começado. E Marcelo já sorria, um sorriso torto, confiante, como se tivesse retomado o controle. Ele abriu os braços, olhando ao redor. Vocês estão vendo? A voz firme, segura. Isso aqui é exatamente o que eu falei. Algumas pessoas ficaram em silêncio, outras trocaram olhares. Marcelo deu 2 passos pelo salão. Andaram falando de mim, me julgando, mas ninguém parou para pensar no que realmente aconteceu. Juliana observava, imóvel. Eu errei? Errei. Ele assentiu, como se estivesse sendo honesto. Mas quem aqui nunca errou? Um homem no fundo cruzou os braços. Uma senhora murmurou. Não assim. Marcelo continuou. A diferença é que eu não transformo erro em espetáculo. Ele apontou para Juliana. Ela fez isso. O salão reagiu com um leve murmúrio. Marcelo aproveitou. Ela invadiu minha privacidade. Pegou conversas pessoais. Jogou tudo aqui na frente de todo mundo. A voz subia, ganhava força. Isso não é justiça. Pausa. Isso é vingança. Algumas pessoas assentiram lentamente, a dúvida voltando. Marcelo olhou diretamente para Juliana. Você queria me destruir. Ela não respondeu. Ele deu mais um passo. Mas você esqueceu de uma coisa. O tom mudou, mais frio, mais perigoso. Eu também sei me defender. O salão ficou tenso. Marcelo voltou a falar com a plateia. Vocês acham que eu ia casar por interesse? Ele riu desacreditado. Vocês acham mesmo que eu preciso disso? Um homem ao lado cochichou. Ele está se fazendo de vítima. Marcelo ouviu, mas ignorou. Eu construí tudo sozinho. Ele bateu no próprio peito. Empresa, carreira, tudo. Olhou de novo para Juliana. Nunca precisei de ninguém. Pausa. Muito menos disso aqui. O silêncio pesou. Algumas pessoas começaram a recuar emocionalmente. A narrativa dele começava a fazer sentido para alguns. Marcelo respirou fundo e lançou a frase. Se eu estivesse usando ela, eu nem estaria aqui. O impacto foi imediato. Juliana não se mexeu, mas os olhos estreitaram levemente. Marcelo sorriu, achando que tinha virado o jogo. Então, antes de julgarem, pensem.
Pausa. Quem realmente está manipulando essa situação? O silêncio dominou o salão. Por alguns segundos, ele parecia no controle, até que o som começou. Você nunca vai descobrir. A voz dele, clara, fria. O salão inteiro travou. Marcelo congelou. O sorriso desapareceu. Camila estava no fundo, celular conectado. Juliana não desviava o olhar. O áudio continuou. Eu só tô com ela por causa do dinheiro. Um suspiro coletivo atravessou o espaço. Depois que fecharam o negócio com o pai dela, eu sumo. Uma mulher levou a mão à boca. Ele tá repetindo. Marcelo deu um passo para trás. Isso é montagem. Mas ninguém mais escutava ele. O áudio seguiu. Ela é fácil, confia em tudo. O silêncio agora era pesado, constrangedor. Enquanto isso, eu fico com você. Um homem no fundo falou alto. Acabou para ele. Marcelo tentou reagir. Isso é mentira, isso foi editado. Juliana deu um passo à frente. Calma, controlada. Quer mais? Ele travou. Ela não esperou resposta. Fez um gesto leve. Camila deslizou o dedo. Outro áudio. Dessa vez, mais recente. Depois da cerimônia, a gente vai direto pro hotel. Ela nem vai perceber. O salão reagiu forte. Meu Deus! Isso é absurdo! Marcelo levou a mão à cabeça. Desesperado. Para com isso! Juliana falou firme. Ainda não. Ela virou o celular. Mostrou mais mensagens no telão. Datas, fotos, conversas detalhadas. Marcelo com a amante, planos, mentiras, tudo ali, explícito, incontestável. O silêncio virou pressão. Marcelo respirava rápido, o rosto vermelho. Isso não prova nada. A voz falhou. Juliana se aproximou. Não, ele tentou falar, nada saiu. Ela continuou. Então explica. Pausa. Explica por que você dizia que me amava, enquanto planejava fugir com outra. O salão inteiro esperava. Marcelo olhou ao redor, buscando apoio. Não encontrou. Só julgamento. Só desprezo. Ele tentou sorrir, mas não conseguiu. Juliana deu mais um passo. Agora, bem perto. Fala. O silêncio dele respondeu, e naquele instante, todo mundo entendeu. Não tinha mais defesa, não tinha mais saída. A verdade estava exposta, sem espaço para dúvida. O silêncio durou 1 segundo, 2, e então quebrou. Isso é nojento! A voz veio de uma mulher na primeira fileira. Outra pessoa levantou. Você enganou todo mundo! Um homem mais atrás balançava a cabeça. Inacreditável! Marcelo olhava de um lado para o outro. Perdido. O controle tinha sumido. Uma madrinha levou a mão ao rosto. Juliana, meu Deus! Outra cochichou. Ela estava certa o tempo todo. O celebrante deu um passo para trás, sem saber o que fazer. A mãe de Juliana se aproximou devagar, os olhos cheios, mas não de tristeza, de revolta. Você teve coragem de fazer isso com a minha filha? Marcelo tentou responder. Eu posso explicar? Explicar o quê? A voz dela cortou. Você mentiu, manipulou, usou ela. O salão inteiro reagiu. Algumas pessoas começaram a se levantar, outras apontavam, outras simplesmente observavam, em choque. Um padrinho deu um passo para trás. Eu não vou ficar aqui. Ele saiu. Outro seguiu. Mais 2. Aos poucos, o círculo de apoio de Marcelo foi desaparecendo. Literalmente, ele percebeu. Vocês vão me julgar assim? Ninguém respondeu. Um homem cruzou os braços. Você fez isso sozinho. Uma senhora falou. Isso não é erro, isso é caráter. O murmúrio virou um peso constante, crescendo. Ainda bem que ela descobriu. Imagina depois do casamento. Ele ia acabar com a vida dela. Marcelo começou a recuar. Passo a passo, o rosto sem cor. A respiração irregular. Juliana continuava parada, observando, sem comemorar. Sem sorrir, só vendo. A verdade ocupara o lugar da mentira. Uma jovem na lateral falou baixo. Que coragem! Outra respondeu.
Ela salvou a própria vida. Camila observava de longe, o celular ainda na mão. O plano tinha funcionado. Marcelo tentou mais uma vez. Vocês não sabem da história inteira. Mas agora ninguém queria ouvir. O peso da prova era maior, mais forte, mais real. Ele deu um passo para frente. Juliana, fala alguma coisa. Ela olhou. Calma. Eu já falei o suficiente. O silêncio voltou, mas dessa vez não era dúvida, era condenação. Marcelo passou a mão no rosto, o corpo tenso, os olhos procurando saída. Mas não tinha, nenhuma. E todo mundo ali sabia disso. Ele tentou dar meia volta, sair. Mas duas pessoas barraram discretamente. Espera, a voz firme. Isso não termina assim. Marcelo travou. O pânico apareceu. Pela primeira vez, de verdade, ele olhou para Juliana, como se pedisse ajuda. Ela não se mexeu, não disse nada, só observou. E então, ele quebrou. Tá bom. A voz saiu alta, descontrolada. O salão inteiro travou. Marcelo respirava pesado. Tá bom. Eu errei. Ele passou a mão no cabelo. Eu fiz isso sim. Algumas pessoas reagiram. Ele admitiu. Eu sabia. Marcelo continuou. Mas vocês não entendem. A voz tremia. Eu estava preso, pressionado. Juliana manteve o olhar firme. Ele apontou para ela. Esse casamento era mais negócio do que amor. Um choque percorreu o salão. A mãe dela levou a mão à boca. Marcelo... Ele não parou. Eu não podia sair sem perder tudo. A voz agora era quase um grito. Eu precisava disso. O silêncio caiu pesado, definitivo. A máscara tinha caído por completo. Juliana deu um passo à frente. O som do salto ecoou. Marcelo parou. Olhou para ela, desarmado. Ela falou baixo, mas todos ouviram. Você precisava me usar. Ele não respondeu. Ela continuou. E ainda tentou me fazer parecer a errada. O silêncio respondeu por ele. Juliana respirou fundo, o olhar firme, sem emoção exagerada, só verdade. Acabou. A palavra saiu limpa. Marcelo baixou o olhar, sem reação, sem defesa, sem nada. Um segurança se aproximou. Senhor, vamos precisar que o senhor se retire. Marcelo não resistiu, não discutiu, só assentiu. Como alguém que já sabia. Ele começou a andar, passo lento, pesado. As pessoas abriram caminho, mas agora, não por respeito, por rejeição. Ninguém falava, mas todos olhavam. E isso era pior que qualquer grito. Ele passou por Juliana, parou por um segundo, como se fosse dizer algo, mas não disse. Não tinha mais o que dizer. Continuou andando, saiu. A porta se fechou atrás dele, e o silêncio ficou. Juliana ficou parada, respirando, o peito subindo devagar. Não tinha sorriso, não tinha comemoração, só um alívio silencioso. O celebrante abaixou a cabeça, sem saber o que fazer. Os convidados, imóveis, processando. Juliana olhou ao redor. O cenário ainda o mesmo. Flores, decoração, tudo intacto, menos a mentira. Ela soltou o buquê. As flores caíram no chão, devagar. E naquele instante, sem precisar dizer mais nada, ficou claro. Aquilo não era um fim, era um recomeço. Juliana ficou parada por alguns segundos. O salão ainda em silêncio. Como se ninguém soubesse exatamente o que fazer depois de tudo aquilo. Ela respirou fundo. O ar entrou devagar. Saiu mais leve. Camila se aproximou. Ju... A voz baixa, cuidada. Juliana virou o rosto. Você conseguiu. Juliana assentiu de leve. Eu precisava. Camila segurou a mão dela. Você foi forte. Juliana olhou ao redor, as pessoas ainda observando. Algumas com respeito, outras com vergonha, outras ainda tentando entender. Ela soltou a mão da amiga. Eu só não queria mais mentir para mim mesma. A mãe dela se aproximou. Devagar, os olhos marejados, minha filha. Juliana olhou, e dessa vez, os olhos dela suavizaram. Tá tudo bem, mãe. A voz firme, mas acolhedora. Dona Sônia abraçou.
forte. Eu tô com você. Juliana fechou os olhos por um segundo, sentiu e depois soltou. Eu sei. O celebrante se aproximou, sem jeito. Juliana, eu sinto muito. Ela assentiu. Não foi sua culpa. Ele respirou fundo. Você quer encerrar oficialmente? Juliana olhou ao redor, pensou por um segundo e respondeu. Já foi encerrado. O homem assentiu. Recuou. Algumas pessoas começaram a se mover. Outras se aproximaram. Você fez o certo. Foi corajosa. Se precisar, conta comigo. Juliana ouvia, mas não se prendia. Ela caminhou, devagar, passou pelas cadeiras, pelos olhares, pelas pessoas que minutos antes estavam ali para celebrar um casamento. Agora, testemunhando o fim de uma mentira. Ela chegou na saída. Parou. Olhou para trás uma última vez e saiu. O ar do lado de fora bateu diferente, mais leve, mais real. Juliana respirou fundo, pela primeira vez, sem peso. Dias depois. Marcelo estava sozinho, um apartamento silencioso, a televisão ligada, mas ignorada. O celular sobre a mesa, várias mensagens, chamadas perdidas. Ele pegou, abriu, notificações. Amigos se afastando, clientes cancelando reuniões. Uma mensagem curta. Não queremos mais vínculo com você. Ele largou o celular. Passou a mão no rosto. O silêncio agora era outro. Pesado, definitivo. Corte. Juliana estava em outro lugar. Uma cafeteria simples. Movimento leve. Ela sentada perto da janela. Sem vestido de noiva. Sem maquiagem exagerada. Sem máscara. Um café na mão. Ela observava a rua, pessoas passando, vida acontecendo. Camila sentou na frente. Você sumiu uns dias. Juliana deu um leve sorriso. Eu precisava de silêncio. Camila assentiu. E agora? Juliana pensou por um segundo. Agora eu tô voltando. Camila inclinou a cabeça. Pra quê? Juliana respondeu simples. Pra mim. O celular vibrou. Uma mensagem. Proposta de trabalho. Um projeto que antes ela teria recusado. Ela leu, pensou e respondeu. Vamos conversar. Camila sorriu. Olha só. Juliana deu de ombros. Eu não tenho mais nada para perder. Mas o olhar dela dizia outra coisa. Tinha tudo para construir. Dias depois. Juliana caminhava por uma loja. Um vestido em exposição. Branco. Parecido com o que ela usou. Uma vendedora se aproximou. Você vai casar? Juliana olhou o vestido. Por um segundo. A memória veio, mas não ficou. Ela virou. Sorriu leve. Não. Pausa. Eu vou recomeçar. A vendedora sorriu de volta. Às vezes é melhor. Juliana assentiu e continuou andando. Sem peso, sem dúvida, sem olhar para trás. Eu vi essa história acontecer e confesso que me arrepiou de um jeito que é difícil explicar, porque não foi só sobre traição. Foi sobre uma mulher que decidiu parar de aceitar o que machucava. Eu percebi o quanto é fácil a gente se perder tentando manter algo que já acabou, só para não enfrentar o medo de recomeçar. E quando ela ficou ali, no meio de todo mundo, escolhendo a verdade ao invés da aparência, isso me fez pensar em quantas vezes a gente engole coisas que não deveria. Isso me fez sentir respeito, porque não é sobre vencer alguém, é sobre não se abandonar. E no fundo, talvez a maior coragem que existe seja essa, se escolher, mesmo quando tudo ao redor diz para você ficar. Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like. De verdade. Isso mostra que esse tipo de história ainda toca quem assiste e me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos assim. Agora me conta uma coisa. De qual cidade você está assistindo? Eu sempre leio os comentários e faço questão de responder quem tira um tempinho para comentar. Então quero muito te conhecer melhor por aqui. E se você acredita no poder de histórias como essa, que mostram decisões fortes, viradas reais e recomeços, se inscreve no canal. A gente ainda tem muita coisa para viver junto e cada inscrição faz diferença para continuar esse projeto. E não vai embora agora.
Escolhe um dos vídeos que estão aparecendo na tela e continua comigo. Tenho certeza que a próxima história também vai te prender. Te encontro lá.